Bonjour, pessoal! Hoje nós vamos falar da Lua em Peixes. Chegamos no último signo do zodíaco e nós vamos compreender, então, de uma maneira geral, claro, porque tudo depende de cada mapa, o que representa esta Lua sendo trabalhada numa questão pisciana, cruzando com a regência, tá? Porque nós podemos ter várias pessoas com Lua em Peixes. Nem todas vão ser sensíveis e chuchuzinhos, como a gente imagina, né? Vamos recapitular o que representa a questão lunar? Então, nós temos a Lua que representa o quê? Como a gente reage emocionalmente às coisas, né? Como a gente se sente emocionalmente confortável ou não, por exemplo, numa situação, tá? Como a gente percebe a figura materna, né? Questões ligadas à fertilidade, à maternidade no mapa feminino. A Lua também é um grande agente de indicador de mudanças, porque ela é o astro que se move mais rápido. Nós temos também a questão lunar referente aos hábitos, né? A gente tem aqui também essa questão de uma certa sensibilidade, né? Mais receptiva na questão lunar. Nós temos também a questão lunar ligada à alimentação, à nutrição, né? E vários outros pontos. Se você quiser entender um pouquinho mais do conceito lunar, vai aqui no canal e coloca, né? Tem uma série só sobre planetas, coloca ali Lua, Anime Astrologia, que vai aparecer. Então a gente já trabalha ali bastante os conceitos. Agora a gente está cruzando dados, tá? A gente está indo nesse primeiro ponto de entender no astrologuês, né? Uma lua num signo e no comando desse signo, tá? Então aqui nós temos uma lua em peixes. O que representa o signo de peixes? Peixes é água mutável, tá? Então ele tem sim essa questão da adaptabilidade, da sensibilidade de água, é um signo receptivo, mudo, né? Então a pessoa pode ser mais introspectiva, ela pode ser mais sensível, tá? De repente, uma pessoa que tem uma lua em peixes se relaciona com uma pessoa que tem uma lua em aquário, não quer dizer que não vai dar certo, tá? Não é isso que é astrologia, não, tá? Mas, por exemplo, é interessante a gente entender por quê? Porque a maneira como a pessoa ela percebe, né, ou ela, digamos, reage emocionalmente é bem diferente do que de uma lua em aquário. Então, a gente entender, às vezes a gente está com uma pessoa que é um pouquinho mais sensível, que às vezes ela dá um tom, né, um pouquinho maior. Lembra que essa lua em peixes, pela astrologia clássica, ela é comandada por Júpiter, né? Do que necessariamente uma lua em aquário que vê as coisas, de repente, de uma maneira mais prática ou mais pragmática. Não quer dizer que não tenha sensibilidade, não é isso, tá? Mas dentro de uma reação emocional, ela pode ser mais racional do que a lua em peixes. E não existe o certo e o errado, tá? Uma lua em peixes, ela pode ser muito criativa, muito sensível, né? Às vezes são pessoas que têm uma imaginação muito fértil, é muito presente em artistas, né? Artistas plásticos, pessoas que têm habilidade para música, por exemplo. Pessoas muito criativas no sentido em que conseguem imaginar, às vezes, algo que as outras pessoas ainda não chegaram lá, né? Peixes tem muito desse conceito, né? E também tem muito, muita capacidade de adaptabilidade, tá? Então, essa sensibilidade que eu acho interessante na questão pisciana também tem uma capacidade de adaptabilidade, sabe? De se moldar. Lembra que a água, né? Ela percorre, né? Ela se molda aos obstáculos também. Então, quando muito bem trabalhado, pode ser excelente. Uma capacidade imaginativa de trazer soluções, digamos, coerentes, né? Dentro de um movimento de uma mudança importante. Por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, pessoas que têm uma certa sensibilidade, e claro, depende das crenças de cada um, tá? Mas sabe aquela pessoa que, assim, ninguém precisa falar nada. A pessoa, ela, na troca, na conversa, ou ela entra no ambiente, ela já meio que sente, né? Eu brinco, ninguém precisa falar nada, só sei que eu sei. Eu não sei como eu sei, eu só sei que eu sei, né? Então, às vezes ela tem essa troca, né? De sensibilidade, né? Um pouquinho mais apurada, tá? E não quer dizer que é bom ou que é ruim, mas a gente tem que cuidar, porque como peixes é água, né? Imagina aquele oceano que não tem tantas bordas. Às vezes a gente se envolve emocionalmente muito com as coisas dos outros, e não é que não é para ter empatia, com certeza é, mas a gente tem que cuidar um pouquinho com o exagero, porque aí a gente acaba, às vezes, vivendo dores que não são nossas, e cada pessoa que tem o seu processo, né? Então, às vezes a gente pode ter essa síndrome de Marte, de querer ajudar o mundo, esquecer um pouquinho de si mesmo, né? E tudo que é em exagero, lembra que aqui a gente tem um signo ligado a Júpiter, tá? Pode se tornar desafiador, né? Então vamos cruzar as regências, tá? Então a gente tem um Júpiter no pesar, né? A gente tem essa lua lá em peixes com um Júpiter em Áries, certo? Primeiro signo do zodíaco, né? A gente tem aqui uma potencialidade, né? De pessoas extremamente criativas, mas que não são tão passivas na ação. Ou seja, a pessoa tem uma ideia, ela já tem essa vontade de ir lá executar. Às vezes aquela pessoa que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, abre várias frentes, né? Assim, tem essa curiosidade ou essa vontade, né?
de criar algo. Então, eu imagino algo, eu me envolvo com algum assunto, com uma causa, mas eu já quero fazer alguma coisa com isso. Eu não fico pensando, refletindo. Eu já tenho essa questão de ação, né? Por exemplo, essa lua ela pode ser muito interessante para pessoas que trabalham, de repente, dentro de times, né? Que existe essa questão criativa, mas que você precisa ter a pessoa que é o tipo empreendedor, assim. Em que sentido, né? Às vezes uma pessoa que é muito criativa, ela pode pecar um pouquinho na parte da ação. Porque ela sempre fica, né? Pensando um pouco mais, refletindo, lapidando, né? Aqui essa pessoa pode ser aquela pessoa que tem um impulso. Não, peraí, vamos pegar, vamos testar, vamos fazer, né? Já vamos tirar da frente, tá? Cuidar um pouquinho também, claro, com a questão da ansiedade, quando ela é um pouquinho mais exacerbada, né? Porque tem esse potencial, né? Claro que vai depender, como a gente já sabe, que essa lua, né, com esse Júpiter que tá lá em Ares, vai depender de onde tá Marte, tá? Tem mais uma perna nesse cruzamento, tá bom? Bom, e depois nós temos, então, uma lua que está em peixes, e aí ela tem a regência, então Júpiter está em touro. Dois signos receptivos, um signo de água, um signo de terra, né? Então aqui pode ser uma pessoa mais introspectiva, tá? Muito sensível, né? Aqui, por exemplo, pode ter uma necessidade de proteção também para se sentir segura, ou sempre busca, né? Emocionalmente, situações onde ela se sinta confortável emocionalmente, não gosta de arriscar. Às vezes, se está em situações onde ela se sente, às vezes, ameaçada dentro da sua segurança, ou principalmente com aqueles gatilhos emocionais, né? Ela pode, às vezes, ir para uma questão um pouquinho exagerada do controle, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muito esse potencial de usar toda essa imaginação e essa sensibilidade de uma maneira super prática. Porque touro é um signo de terra fixo, né? Então, peraí, o que eu faço com tudo isso? Eu vou lá, né? E coloco numa estrutura, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se você tem isso dentro das relações, né? E dentro da maneira como você se relaciona, a questão da proteção, a questão dessa sensibilidade dentro das relações e se sentir seguro, né? É muito importante, tá? Bom, depois a gente tem então essa lua em peixes com um Júpiter lá em gêmeos, tá? Mutável, mutável, é borboleta, né? Então aqui a gente já tem essa sensibilidade, essa criatividade, e uma pessoa que se sente muito bem em movimento, né? Então, por exemplo, pode ser aquelas pessoas extremamente criativas, antenadas, aquela pessoa que tem aquelas ideias, né? Que às vezes a gente vê muito isso. Hoje em dia é muito mais fácil a gente ter acesso, né? Essas pessoas criativas que às vezes colocam, por exemplo, no audiovisual, né? Em vídeo, em texto, em artes, né? Essa questão da imaginação com a tecnologia, com habilidades novas, né? A pessoa pode ser extremamente criativa, ela pode gostar dessa interação. Por exemplo, emocionalmente, dificilmente é uma pessoa que gosta de ficar parada. Né? Então, ela gosta de interagir, ela gosta de saber, ela gosta de mostrar, né, as ideias, as sensações, né, dela, e isso faz também com que se sinta viva, né, nessa questão emocional, tá? Então, por exemplo, se você se relaciona com uma pessoa que tem essa lua e essa condição, chama para fazer coisas que incentivem a questão da imaginação, né? Sensorial também, né? A gente tem a questão emocional aqui, mas a gente tem a questão também de tecnologia, de coisas novas, né? Às vezes trazendo alguma informação que para essa pessoa seja muito relevante, tipo, no relacionamento a gente pode usar, né, esses truquezinhos aí, tá? Tô brincando, mas tem um fundinho de verdade, né? Principalmente se você tá num relacionamento e, poxa, tá um pouco difícil, vai lá entender a lua da pessoa, porque a lua é o nosso ponto emocional, e numa relação isso é muito importante, tá? Bom, depois a gente tem, então, uma lua em peixes, e a gente vai ter esse Júpiter lá em câncer. Aí nós temos o quê? Nós temos um trígono, nós temos uma fluência na questão lunar ali, né? Então a gente tem água, água. O signo de câncer é o signo onde essa lua é domiciliada, né? Então a gente tem um aspecto interessante, tá? Ali ela se sentiria confortável, tá bom? Pode ser uma pessoa que tem muita essa questão ligada, por exemplo, uma pessoa que gosta de cuidar, né? Sabe aquela pessoa que às vezes a gente tem que tá sempre vendo se os outros precisam de alguma coisa, tem essa questão do cuidado, do carinho, né? A gente percebe quando a pessoa é naturalmente assim, né? Que não é uma coisa forçada, né? Pode ser uma pessoa também que tem uma certa sensibilidade, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, de repente, dentro do âmbito familiar, né? A gente pode perceber que é aquela pessoa que gosta de agregar os outros, né? Sempre é aquela pessoa que está chamando ali o núcleo para ela, né? Vamos falar em casa, eu vou fazer isso para. Né? Então, ela tem essa questão de proteção e, às vezes, agregador, que é muito legal, né? Se bem trabalhado, claro, né? Que a gente sabe que aí
a gente tem uma questão de água, né? E às vezes a gente tem uma hipersensibilidade e a gente tem que cuidar quando essa hipersensibilidade quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente se sente emocionalmente muito mal, né? A gente leva tudo pro pessoal. E às vezes não é, né? Bom, depois a gente tem uma lua, então, em peixes aí com a regência, que é esse Júpiter lá em Leão, tá? Aí a gente já tem um signo conectado ao Sol, fogo, fixo, tá? Aqui nós temos ainda essa sensibilidade, afinal a lua tá em peixes, mas aqui pode ser uma pessoa que é muito focada dentro dos próprios princípios e dos próprios valores, tá? Então, por exemplo, a gente sempre fala que peixes é um signo muito espiritual, né? Mas, por exemplo, se isso aí realmente estiver conectado aos assuntos espirituais do mapa, né? Que a gente sabe que é o eixo 3 e 9, por causa do júbilo da Lua e o júbilo do Sol. Se você vai mais para uma linha moderna, você vê também para as questões de casa 12, tá? Não é muito a que eu sigo. Mas aí você vai ver, por exemplo, que mesmo que a pessoa ela tenha essa conexão espiritual, ela faça essas buscas, vai que isso aí pega a casa 9, né? Ela pode ser essa pessoa que está realmente em busca de um processo espiritual, mas no fim das contas, com esse Júpiter lá em Leão, ela vai buscar a própria verdade. Ela pode testar várias coisas, ela vai dizer, tá, isso aqui faz sentido para mim. Isso de uma maneira bacana, né? Então, dentro de toda essa sensibilidade, desse potencial criativo aí de peixes, ela pode usar todo esse potencial jupiteriano lá em Leão por uma questão de liderança carismática. A pessoa tem uma sensibilidade de compreensão, né, mais ampla, e ela consegue colocar isso de uma maneira bacana, às vezes liderando, né, colocando um potencial aí criativo. Claro que tem sempre o lado B das coisas, então cuidar quando é só do meu jeito, é só a minha verdade, é só da maneira que eu enxergo, né? Aí a gente está pendendo para um lado um pouquinho tenso, tá? E claro, sempre vai depender da posição do Sol, tá? Bom, depois nós temos então essa Lua em Peixes, aí com o Júpiter lá em Virgem. Aí esse Júpiter não tá tão gostosinho, né? A gente sabe que ele não gosta de estar no signo de Virgem. Não quer dizer que é bom ou que é ruim, tá? Isso aqui é só uma questão técnica de análise. Então a gente tem aí uma oposição, né? Às vezes a gente tem essa grande capacidade criativa, mas Virgem ele é um signo mais prático, mais pragmático. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa extremamente criativa, cheia de ideias, pode ser, inclusive aqui às vezes é um mapa de excelentes escritores, tem a questão da imaginação, tem a questão da escrita, mas a gente tem que cuidar para não se perder no exagero dos pormenores, tá? Quando isso aqui pende para um lado um pouquinho desafiador, a gente às vezes tem uma visão muito crítica ou muito autocrítica, ou emocionalmente a gente se sente um pouquinho instável, né? Porque a gente não se acha bom o suficiente, ou às vezes a gente fica buscando essa perfeição que a gente sabe que no mundo que a gente vive não existe, né? Agora, pode ser uma pessoa que tem um grande processo, por exemplo, de criação, né, nessa questão mais de sensibilidade lunar, mas ela consegue colocar ordem nas coisas, né? Então, ela consegue, por exemplo, pegar a questão criativa e a questão prática, unir, né, e executar. Por exemplo, imagina se a pessoa tem isso aí dentro, de repente, dentro das habilidades, né, e na questão de carreira, e ela trabalha, digamos, numa agência de publicidade, tá? Eu gosto de dar exemplo vida real, né, para a gente entendendo o repertório das coisas. Poxa, ela pode ser uma pessoa que tem essa capacidade de decodificar a criação e trazer para o planejamento, que é uma coisa muito difícil, tá? É muito difícil fazer esse link, porque às vezes a pessoa ela tem uma visão muito prática e a criação às vezes tem uma visão muito criativa. E aí como que você faz o A e o B, né, funcionarem na vida real? Porque às vezes um projeto incrível, ele precisa ser executável, né? Bom, nós temos depois uma lua em peixes, aí com Júpiter lá em Libra, tá? Aqui traz uma pessoa com muita habilidade diplomática, sensibilidade de perceber a nuance das coisas, pessoas e relações. Se ela souber usar esse potencial, porque a gente nunca sabe, né? Dentro de um potencial de mapa, como aquilo ali é realmente trabalhado pela pessoa, tá? É por isso que a gente não pode falar, a pessoa tem esse posicionamento, então ela é assim. Isso não existe, tá? Existem potencialidades, tá? Aqui pode ser uma pessoa extremamente diplomática, uma pessoa que tem essa habilidade artística muito exacerbada. Às vezes a pessoa tem dons naturais, isso aí pega a casa 5 também, que pode ser muito explorado, né? Dons artísticos de pintura, artes, às vezes, na questão, por exemplo, que envolve a interação, né, com os outros, tá? Habilidades diplomáticas. E aqui é muito interessante, porque perceba, nós temos uma lua em peixes que tem essa sensibilidade, às vezes, de sentir coisas que as outras pessoas nem percebem, né? Com um Júpiter que está ali num signo que tem uma tendência à diplomacia, à arte da política, né? Essa arte da troca, aonde a gente tem, né, esse ponto de Libra, a gente se lembra que é regido por Vênus e tem uma exaltação de Saturno ali, né? Então, às vezes são pessoas que sabem, né,
articular as coisas. Se muito bem utilizado, nossa, essa pessoa, por exemplo, dentro do trabalho dela, ela consegue perceber, sentir, digamos, as coisas, né? E já colocar, digamos, os pares ali para funcionar, né? Às vezes a pessoa tem a habilidade de construir pontes, como a gente fala dentro dos times. Bom, depois a gente tem, então, essa lua em peixes com um Júpiter lá em escorpião. Aí nós temos um trígono de água de novo, o escorpião é um signo fixo, tá? Então nós temos uma lua mutável e escorpião um signo fixo, só que a pessoa pode ser mais introspectiva mesmo, né? Pode ser uma pessoa mais reservada, não necessariamente tímida, vai depender da posição de Marte, né? Por causa de escorpião, eu sigo os fundamentos clássicos, tá? Mas pode ser uma pessoa, por exemplo, dependendo da posição de Marte, muito estratégica, sabe? Aqui com essa habilidade investigativa de ver o que ninguém mais vê, né? E essa sensibilidade de perceber isso muito rápido, tá? Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar porque como retém, né? Então é um signo de água fixo, às vezes a gente guarda demais, né? E aí, às vezes, a gente se coloca também em posições onde essa sensibilidade, a hora que aquilo ali cutuca, né? Ela pode aflorar muito e ser um pouquinho mais, trazer uma tônica um pouquinho mais agressiva, já que a gente tem uma correlação com Marte. Vai depender de onde Marte tá? Às vezes pode ter uma certa dificuldade de expressar um pouquinho a questão das emoções, por quê? Porque não gosta de se sentir vulnerável, tá? Então, por mais que existam, assim, eu brinco, uma ebulição de sensibilidade ali, não quer dizer que se coloque numa situação onde ela não consiga, digamos, gerenciar. Ela geralmente, às vezes, né, trabalha um pouquinho no lado mais interno para não deixar aquilo, digamos, à mostra para todo mundo, porque às vezes é visto como uma fragilidade, né? Poxa, às vezes eu demonstrar muito o que eu sinto, como que eu sei como que a outra pessoa vai usar isso depois? Então, às vezes tem um pouquinho da reserva, tá? De novo, tudo depende do mapa, tá? Vai que isso aí tem depois sei lá, um Marte em Ares, muda completamente, tá? É que aqui a gente vai vendo essa tônica só para a gente ir, assim, batendo nessa questão do cruzamento, tá? Bom, depois a gente tem, então, essa lua em peixes, aí com esse Júpiter lá em Sagitário. Dessa vez não esqueci o Sagitário, que eu sempre esqueço que é meu ascendente, né? Dois signos conectados aí, então, por quadraturas. A gente tem signos mutáveis, tá? Então, assim como a gente tinha antes na questão geminiana, tá? E às vezes aqui lá na questão geminiana, como era um Júpiter em debilidade, a gente podia se perder também no emaranhado de informação, né? Às vezes, se muita informação nos deixa um pouco confuso, ou às vezes emocionalmente instável, a gente tem que, às vezes, observar. Aqui, como a gente tem uma lua em peixes com Júpiter em Sagitário, pode ser uma pessoa extremamente expansiva, alegre, otimista, tá? Só que é uma quadratura, a gente tem que cuidar um pouquinho com a visão otimista demais, aonde a gente não vê risco nenhum e a gente acaba se colocando em situações, às vezes, um pouco desfavoráveis por causa disso. Mas é um Júpiter num domicílio, ele está muito forte. Sabe essas pessoas que naturalmente têm a sorte que a gente fala de Júpiter, né? Não quer dizer que os belos da vida não aconteçam, mas que as coisas se ajeitam, né? Então, às vezes, está numa situação quando você vê meio que cai do céu, entre aspas, né? A solução, tá? Pode ser pessoas assim, muito conectadas, né? Nessa busca pela verdade, pela espiritualidade, que vai através de uma religião ou não, né? Depende, tá? Às vezes ela testa várias coisas, né? Dentro dessa quadratura, vai testando até que tem alguma coisa que se encaixa realmente com a filosofia, né? Dentro da própria verdade, e também que traz esse caráter emocional para ela. Aqui eu me sinto em casa, sabe? Bom, aqui também a gente tem essa tendência, às vezes, ao otimismo, que é legal, né? A gente só tem que cuidar também, porque às vezes é aquela velha história, né? A gente gosta de várias coisas, se envolve num rompante emocional, né? Que tem um tonzinho do exagero aqui de Júpiter, né? E Júpiter é benéfico, tá tudo certo. Mas a gente tem que cuidar, às vezes, quando, né? Aquela coisa emocional é demais, né? Ama demais, sente demais. E a gente sabe que tudo que é um pouco exagerado, às vezes, tende a ser de controle, né? Bom, nós temos também aqui muito cuidado com a questão da alimentação, porque às vezes a gente tem questões, por exemplo, de ansiedade que a gente conta na alimentação, né? Às vezes eu vejo muito, não necessariamente só nessa quadratura, mas às vezes uma conexão de Júpiter e Lua com a questão de bulimia, por exemplo, né? Principalmente quando a gente tem uma tendência a trabalhar as emoções através dessa conexão, né, nutricional. Bom, depois nós temos então essa Lua, que continua então em peixes, né? Com Júpiter aí em Capricórnio. Capricórnio, signo conectado a Saturno, né? Exaltação de Marte. Aqui, por mais que eu tenha essa sensibilidade, ela pode não ser tão perceptível assim.
Aqui é muito interessante. Lembra que Capricórnio ele é um signo que comandado por Saturno, então ele tem essa visão de longo prazo, exaltação de Marte, tá? Então, por exemplo, se a pessoa usa esse potencial criativo, né? E ela consegue colocar aquilo para ser executado, né? Por exemplo, se ela trabalha em indústrias, né, criativas de entretenimento, ela pode ser aquela pessoa que ela realmente executa. E ela pode ter essa habilidade criativa, tá? Mas ela transforma, ela consegue dar forma àquilo, tá? Ela consegue, às vezes, trabalhar essa questão da hipersensibilidade de uma maneira mais prática, entendendo, né, a questão dos limites e da gestão emocional, né? Isso é importante, tá? Bom, depois a gente tem, então, uma lua em peixes, aí conectado com um Júpiter lá em aquário. Aquário também conectado por Saturno pela astrologia clássica, tá? Ar fixo, tá? Aqui nós temos, às vezes, uma pessoa super criativa, inteligente, rápida de percepção também, com grande habilidade de inovação, né? Aqui, eu acho que eu já cheguei a falar isso, né? A gente vê, às vezes, essa conexão do eixo de peixes com o aquário de grandes inventores, pessoas que quebram paradigmas, que conseguem enxergar, e a gente só consegue isso com uma imaginação. Olha lá a questão de peixes, né? Enxergar as coisas óbvias, né, dos sistemas, aquário, mas de uma maneira completamente diferente. Às vezes a pessoa tem naturalmente essa habilidade, né? E depois a gente tem, né, a Lua em Peixes com o Júpiter em Peixes, que aí é uma conjunção, aí o foco realmente é na força pisciana, tá? Então, essa adaptabilidade mutável, tá? Pessoas também, às vezes, muito sensíveis, e às vezes têm essa sensibilidade de empatia, né? Tem essa questão da imaginação e da criatividade muito grande, né? E vai depender muito de como está no mapa. Por exemplo, se a gente tiver essa conjunção de Lua e Júpiter, por exemplo, numa casa 5, né? Porque a casa é onde dá as áreas. Pode ser uma pessoa que tenha muitos filhos, né? Muitos filhos dentro do contexto atual, né? Porque muitos filhos lá, sei lá, 40 anos atrás é um pouquinho diferente de agora, dependendo do seu contexto, né? Mas pode ser uma pessoa, por exemplo, que tenha muita habilidade artística dentro dos talentos, né? E ela pode trabalhar isso, tá? Às vezes tem essa habilidade sabe, de trabalhar com o universo lúdico, infantil, que está ali conectado à casa 5 também. Então vai depender muito de como está no seu mapa, por exemplo. Se isso acontece, de repente, lá na casa da carreira, né? Às vezes essa pessoa que tem essa habilidade, por exemplo, terapêutica, a pessoa se interessa por psicologia, né? Se interessa por terapias integrativas, por exemplo, tem essa sensibilidade latente. Vejo muito pessoas, às vezes, que se conectam com questões mais de sensibilidade também, né? Milenares, né? Então, às vezes na questão de yoga, por exemplo, tá? Então, tudo depende também de como tá na configuração do mapa, tá certo? Bom, e como eu sempre gosto de trazer mapas, né, para a gente compreender de uma maneira mais técnica, tá? Porque só existe análise astrológica com mapas, tá? Senão a gente fica na questão muito conceitual. Se eu estou falando de uma pessoa, de um evento ou de um país, eu preciso analisar em relação à promessa natal daquela pessoa. O que nós temos aqui? O que o Michael Jackson, o Robbie Williams e o Leonardo da Vinci têm em comum? Esta lua em peixes, porém com regências em lugares diferentes. A gente tem, claro, histórias de vidas diferentes, mas não dá para negar que eram pessoas extremamente sensíveis e criativas, né? Que tinham a estabilidade psiana, né, inata neles, nessa questão de criatividade, na arte, né, e sendo muito bem, digamos, trabalhada aí. Eu vou colocar aqui na tela para mostrar os mapinhas em si, porque sem mapa não tem análise astrológica, lembra sempre disso. Bom, nós temos já o mapa do Robbie Williams aqui, então perceba que a gente tem uma lua ligada ao nodo norte, em peixes, com Júpiter em Áries, tá? Então a gente não vai se atentar às casas, porque esses horários às vezes não são verificados, né? Mas nós temos aqui essa questão da sensibilidade com Júpiter na área de Marte, né? Então aqui a gente tem um pouquinho de intempestividade, que pode ser, né, muito percebido às vezes nessa questão ou criativa, né? Ou nessa questão emocional, tá? Lembra que depois, aqui é até interessante, né? A gente tem uma lua em peixes, um Júpiter em Áries, depois um Marte em queda lá, né? Numa debilidade, cutucando essa lua, tá? Que às vezes pode ser um pouquinho tenso para essa questão de sensibilidade, né? Bom, depois no mapa do Michael Jackson, a gente tem a lua em peixes, tá? E nós temos a conexão de Júpiter, ó. Júpiter tá bem no finalzinho de Libra. Lembra aquela questão que eu falei, na questão dessa habilidade, né, de interação? Aqui não dá para dizer realmente se é a casa 8, tá? Porque a gente não tem um horário confirmado. Mas aqui pode ser muito essa habilidade, né, de interação, de conectar, né? Um grande, grande entertainer, como a gente fala, na questão de artes, artística, tá? E aqui permeando vários pontos também, né, nessa habilidade artística.
Bom, e depois nós temos aqui a Lua em Peixes, do Da Vinci, conjunta com um Júpiter, tá? Então, muita ênfase aqui nessa área de Peixes, né? Então, além dessa sensibilidade, a criatividade, assim, muito forte. E aqui é interessante porque ele tinha várias habilidades, né? Ele era pintor, escultor, astrólogo, matemático. Então, aqui a gente tinha uma questão dessa pluralidade e também muito nessa questão artística, né? Que era bem visível. Então, o que eu gosto de trazer aqui? Nós temos 3 mapas completamente diferentes, pessoas diferentes, histórias de vida diferentes, né? Mas se a gente for pensar, um conceitozinho tá sempre ali, tá? Então, eu quero que você faça agora esse exercício. Se você conhece pessoas, né? Você é um estudante de astrologia, muito provavelmente você tem um mapa de uma galera aí que você conhece. Pessoas que de repente você conheça que tem uma lua em peixes, às vezes, sei lá, sua mãe tem lua em peixes, sua prima tem lua em peixes. Mas uma tem uma regência de Júpiter lá em Capricórnio, outra tem uma regência de repente de um Júpiter em Gêmeos. Como que você percebe, né, essa diferença no desenrolar da vida, né? Por exemplo, se você quer ver fatos, né, e acontecimentos, vê ali a área da vida onde essa lua tem poder, para ver o que se desenrolou de fato em relação àqueles assuntos, né? É assim que a gente vai fazendo as verificações. Inclusive, este é um dos pontos que a gente trabalha no Nota Astral, que é o acompanhamento que a gente faz todo mês, tá? E aí é muito legal porque você vai aprendendo esse repertório de possibilidades, tá certo? Bom, até a próxima.